Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai mostrar o nosso projeto Zack Maps. Nosso grupo é composto por eu, Beatriz, o Renan, a Gabriela e a Haru. Então, a nossa proposta inicial, pode passar. A nossa ideia inicial, né, era produzir um site do Zequinha, onde as pessoas, né, os usuários, podem conseguir as figurinhas do personagem ao visitarem alguns lugares, alguns pontos turísticos de Curitiba, né? Na interface ali vai ser inserido o recurso interativo, que no caso vai ser o mapa de Curitiba, onde a gente vai exibir os pontos turísticos, como, por exemplo, o Jardim Botânico, Barigui, é, alguns outros lugares. Em cada local, a gente vai desbloquear uma figurinha do Zequinha ao ser visitado. As nossas referências, a gente tem o site, né, O Que Fazer por Curitiba, e a gente tem o site Panini Digital Collectors, que foi uma das referências que a gente utilizou. A gente também tem o nosso painel de referência mais estética ali, com design mais colorido, enfim. Pode passar? E aí a gente fez a nossa pesquisa de público. Após algumas discussões em grupo, a gente buscou por referências, a gente iniciou uma pesquisa e a gente utilizou um formulário com o objetivo de identificar, né, o que, o público prefere e para entender melhor o que a gente pode alcançar. Eu vou passar mais rápido aqui sobre os gráficos aqui do resultado, né? Por exemplo, qual site, questão de estética, os lugares que costuma visitar, se as pessoas conheciam, né, sobre o Zequinha, enfim. E aí a gente também teve o resultado aqui, né? A gente criou essa planilha com as perguntas e respostas do questionário e através disso a gente criou uma persona. A nossa persona é a Marília Cordeiro, ela tem 20 anos. A profissão dela é estudante de design, ela mora em Curitiba. Ela é curiosa, criativa, nostálgica, valoriza os momentos com a família. Ela gosta de colecionar as figurinhas do Zequinha, que é uma questão de infância dos pais. E ela se sente frustrada por não encontrar novas figurinhas e gostaria de visitar diferentes locais de Curitiba. E aí, a partir daí, a gente chegou no nosso conceito final, né? Que é a partir da análise do público. A gente desenvolveu algumas alterações ali no conceito do site. A gente mudou alguns pontos turísticos, que vai ser apresentado mais para frente, para o público ser mais atraído, né, pelo site. A gente manteve a maior parte do conceito inicial estético, foi mais essa alteração dos lugares mesmo. Boa noite, meu nome é Gabriela e eu vou falar um pouquinho sobre os principais requisitos que identificamos no site. O primeiro deles seria a tela de boas-vindas, onde nós apresentaríamos de uma forma simplificada o objetivo do aplicativo. O segundo seria o mapa interativo, onde teriam os principais lugares a serem visitados pela cidade. O terceiro seria a tela de informações local, onde teria algumas informações como o nome, descrição, localização e imagens do lugar. Além disso, teria a questão da acessibilidade com fontes legíveis e um contraste adequado, além da navegação intuitiva com feedback visual. Outra questão seria as figurinhas, onde seria possível visualizar e obter as figurinhas do Zequinha por meio de uma opção de download ali na tela. E a outra questão seria um design misturado retrô com o atual, com cores e fontes inspiradas na estética das balas Zequinha e as ilustrações do Zequinha e figurinhas originais. Agora um pouquinho sobre o wireframe e alguns rascunhos e o wireframe finalizado. Aqui alguns rascunhos do wireframe de baixa fidelidade, onde fizemos de todas as telas. Agora falando sobre um pouquinho do wireframe de média fidelidade, nós utilizamos um layout sem cor e sem a fonte definida, porém com os elementos já organizados e da forma que ficaria ali no protótipo do site. Agora o protótipo final do nosso projeto ficou da seguinte maneira, em que a primeira tela seria a questão da parte de exploração ali de Curitiba, onde teria uma chamada e algumas informações para você iniciar e encontrar algumas informações do site. A segunda tela seria a tela de mapa, onde você conseguiria encontrar a localização de cada lugar. E a terceira seria algumas informações e algumas imagens do lugar em específico. Aqui algumas outras telas de lugares diferentes que você poderia acessar pelo mapa ali interativo. E a última tela, que seria a tela de contato, onde você poderia entrar em contato conosco para conseguir ter mais alguma informação, algum detalhe que você precise.
E aqui é o grid, que é a organização dos elementos do site, em que utilizamos um grid de 12 colunas em todos os layouts, todas as telas que foram utilizadas no site. E, por fim, o sitemap ali, que houve uma organização e estrutura do site, em que seria o início, né, a tela de início, a homepage. Em seguida, você poderia acessar o contato e o mapa, e a partir do mapa você acessaria os locais, em que os locais seriam Sustentarte, Cine Passeio, Chelsea Burger, Telaranha, e por fim, a partir desses locais, você acessaria as figurinhas. Oi, eu sou a Haru e eu vou falar um pouquinho sobre o Design System e sobre a programação do site em si. Pode passar. A Bia já apresentou mais ou menos a proposta dos Maps, tudo certinho. Pode passar. O nosso sistema de grid que a gente usou foi que nem a Gabi falou, que eram de 12 colunas, pra gente ter uma estruturação boa no site. Pode passar. A nossa paleta de cores, ela foi toda essa paleta mais coloridinha, mais ligada com quadrinhos e bem colorida para focar nessa questão do Zequinha mesmo. A tipografia que a gente escolheu foram duas tipografias do Google Fonts, por causa da programação, que ficou mais fácil pra gente. A gente escolheu a Limelight e a Roboto para parte de texto e a Limelight para chamadas e títulos. Os botões e ícones, os principais botões estão aqui na tela. O hover deles todos foram para um pouquinho mais escuro, para dar um destaque, e os ícones principais são aqueles ali que a gente utilizou para decoração do site, para deixar ele mais bonitinho. E os headers eles são a mesma coisa, eles só mudam de cor. Renan, agora falando sobre o site em si. Na tela inicial, o que a gente colocou foi sobre a chamada para o aplicativo. O primeiro título com um efeitinho de sombra básico. O botão de começar, que daí leva direto o usuário que estiver usando para o mapa. Se puder só mostrar rapidinho, ele leva direto para o mapinha. Pode voltar. E a parte de baixo também é a mesma coisa. Tem mais um headerzinho sobre o aplicativo da chamada, sobre qual que é o tema dele, qual que é a função. O rodapé ficou na parte de baixo, com o fixado, para ele acompanhar o scroll. E o botão segue a mesma função. Clicando nele, ele vai direto para o mapa também. O mapinha em si, ele foi um elemento visual feito pelo Photoshop. E cada pontinho dele também é um elemento que está vinculado ao aplicativo. Os 4 estão linkados a 4 páginas diferentes, que são os locais de Curitiba. Tem um hoverzinho ali básico só para dar um feedback responsivo de que ele é uma opção para clique. E daí tem a opção, o primeiro ponto, ele fala sobre o Chelsea Burger, perdão. Tem ali o texto sobre o ponto turístico, tem a informação básica sobre ele. O textozinho ali das mesmas fontes de antes, Limelight e Roboto. E o botãozinho ali do download também. Pode. Aí ele tem um gifzinho ali sobre a figurinha, tá? A animação dali, essas animações elas foram feitas só pra ter essa mesma questão, esse feedback e ter essa responsividade. Porque muita parte do sentimento do usuário que ele tá realmente em um sistema que funciona é ter esse feedback visual. Por estar em um site, às vezes você não consegue passar uma mensagem só com um pop-up básico na tela. Então, tipo, a animação é só pra dar esse feeling de imersão pro usuário que tá participando. E fora esse, tem a opção do contato. De novo, um bloquezinho ali só pra dar o contraste das cores, pra não ficar aquela coisa irritante também no olho do azul e o branco do fundo, pra ficar fácil de ver. As caixinhas para forma de contato, para preencher o nome, e-mail, a mensagem que a pessoa tem. E, de novo, o feedback de que ele está realmente tipo, entrando em contato. Tem ali a notificação que a pessoa teve o envio da mensagem. Você consegue mostrar ele rapidinho, só um Ele fala que passou roupa, mas vamos ignorar. E enquanto vai passando para a próxima parte, só
lembrando, tipo, é que todo mundo daí ajudou bastante nisso, que foi tipo um alívio, porque principalmente na página inicial, a- assim, eu não critico o feedback, quer dizer, não o feedback, eu não critico o planejamento que teve, mas esse detalhezinho, essa ondinha que já foi programada, é planejada pra fazer, isso deu um trabalho pra conseguir incluir, porque primeiro foi por questão de imagem, que não tava encaixando, aí teve que colocar ela como sobreposição e também não tava dando certo a posição que ela ficava no plano, a camada dela não tava encaixando. Por último, acabou fazendo um. Foi por passing, né? Que ficou a última opção. E Que a gente fez com dava um problema, alguém já se oferecia ali, tipo, peraí, vamos procurar como é que tá. O que dá pra fazer, qual opção que dá pra funcionar. E olha, de tudo que deu ali foi uma colaboração, foi uma ajuda, que dava um desespero, alguma coisa, daí vinha alguém com uma solução de como conseguia fazer funcionar pra encaixar no planejamento que tava do wireframe. Acho que foi isso, no geral, o projeto.